No último sábado, o Fortaleza perdeu a Copa Sul-Americana de forma traumática para a LDU, que se consolidou ainda mais como pedra no sapato dos brasileiros. Em 63 anos de competições, não são poucos os carrascos dos nossos clubes na América do Sul, e no vídeo de hoje reúno as 12 principais camisas do nosso futebol e relembre contra quem mais sofreram nos torneios da Conmebol. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like no vídeo. Vamos começar pelo São Paulo, e por incrível que pareça, o maior carrasco tricolor é também um brasileiro, o Internacional. Nos 3 encontros entre Copa Sul-Americana e Libertadores, o Colorado levou a melhor em todos. Em 2005, pela Sula, vitória gaúcha no Morumbi e empate no Beira-Rio. No ano seguinte, os dois decidiram a Libertadores, e com o mesmo roteiro, o inédito título colorado. Por último, o encontro na semifinal em 2010, e com uma vitória para cada lado, a regra do gol fora favoreceu o Inter. Apita Elizondo! O Internacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006! O Santos sempre impôs respeito no continente, ao ponto de já ter conquistado 2 títulos contra seu maior carrasco. Este é o Peñarol, que derrubou o Peixe em 3 confrontos continentais. O primeiro foi ainda em 1965 na semifinal da Libertadores. Após uma vitória para cada time em casa, o confronto foi decidido em campo neutro, e com sabor de revanche os uruguaios seguiram para a decisão. 25 anos depois, Santos e Peñarol se encontraram como prêmio pelo legado na Supercopa Libertadores. Depois do empate sem gols na ida, os dois ficaram no 2-2 em solo uruguaio, com o Peñarol triunfando nos pênaltis. Logo no ano seguinte, mais um encontro pela Supercopa, e com nova classificação do Peñarol, vencendo por 3-2 em casa e segurando o ímpeto santista em São Paulo. Quando se fala em carrasco do Palmeiras, o maior obviamente é o Boca Juniors, que inclusive se classificou recentemente sobre o Verdão. O primeiro encontro foi logo em uma final no ano 2000, com o Palmeiras atual campeão. Em um duelo quente, os dois empataram por 2-2 na Argentina e por 0-0 em São Paulo, com o Boca triunfando nos pênaltis e calando o Morumbi. No ano seguinte, o reencontro iniciou uma sequência de semifinais entre ambos. Em um confronto marcado pela desastrosa arbitragem de Ubaldo Aquino, o Palmeiras mais uma vez parou nos pênaltis após 2 empates, com a queda em pleno Palestra Itália. 17 anos depois, a grande chance de revanche, com o Palmeiras voando nas mãos de Felipão. Porém, com a estrela de Dario Benedetto, o Boca Juniors mais uma vez avançou, vencendo por 2-0 em casa e arrancando 2-2 no Allianz. Ela sola com o Pérez, tocou de lado. Olha a bomba! Gol do Boca! Por último, o mais recente em 2023, e pela terceira vez, os pênaltis consagraram o Boca, após 0-0 na Argentina e gols uruguaios de Piquerez e Cavani. O Corinthians possui um histórico conturbado em competições sul-americanas, com muitas campanhas discretas. Falando em carrasco, 5 clubes eliminaram o Timão 2 vezes, entre eles Palmeiras e Flamengo, mas aqui vou citar os 3 estrangeiros, começando pelo Boca Juniors. Em 1991, o encontro foi nas oitavas de final, e com 2 gols do lendário Gabriel Batistuta, os chineses venceram na Bombonera por 3-1, e apenas administraram o empate na volta. 22 anos depois, e em seguida a final da Libertadores, Boca e Corinthians se reencontraram em um confronto manchado pela arbitragem de Carlos Amarilha. No primeiro jogo na Argentina, Blandi definiu a favor dos argentinos, e na volta, com o festival de erros do árbitro paraguaio, empate no Pacaembu e eliminação alvinegra. Por coincidência, o River Plate é outra pedra no sapato alvinegro, com 2 vitórias em oitavas de final, a primeira em 2003, triunfando em ambos os jogos e com gols de D'Alessandro e de Michelis. 3 anos depois, um encontro com muito mais tensão, e mais uma vez o River triunfou nos 2 jogos, provocando uma tentativa de invasão por parte da torcida alvinegra no Pacaembu. De outros tentaram fazer o mesmo e enfrentaram a polícia. O terceiro e último carrasco é o Guarani do Paraguai, desconhecido antes de eliminar o Timão. Em 2015, o confronto ficou marcado pela falha homérica de Castro na ida, e pelo salto alto do diretor Sérgio Janiquian. Não deu outro, e com 2 derrotas o Timão foi eliminado. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus. Presenteado por Deus. Vem ele com o pé direito, Santander por baixo, Cássio 2 vezes, largou e é gol, que falha! 5 anos depois, e pouco antes da pandemia, os dois se encontraram bem antes, pela pré-Libertadores. Havia a expectativa de revanche, mas com uma derrota no Paraguai e a vitória insuficiente em casa, mais uma vez o Timão sucumbiu, e com a coincidência de que Fernando Fernandes marcou em ambos os encontros. Vamos agora para o Rio de Janeiro, e começando pelo Flamengo. O clube que mais tirou o sono do Mengão em solo sul-americano foi o Independiente, com nada menos que 2 títulos. O primeiro foi em pleno centenário rubro-negro. Em um decepcionante 1995, o Flamengo do melhor ataque do mundo tinha a chance de salvar o ano na Supercopa Libertadores, mas não conseguiu reverter a derrota na ida e os argentinos celebraram no calado Maracanã.
22 anos depois, a final foi na Copa Sul-Americana, e mais uma vez deu Independiente. No jogo de ida, o Flamengo até saiu na frente com o Hever, mas cedeu a virada, e na volta no Maracanã, de novo saiu na frente e não sustentou a vantagem. Na cabeça de muitos, o maior carrasco do Fluminense por muito é a LDU, porém os equatorianos não estão sozinhos. O Olímpia é outro que já eliminou o tricolor 2 vezes, com consequências bem diferentes. A primeira foi nas quartas de final em 2013. Depois do 0 a 0 na ida, o Flu até saiu na frente no Paraguai, mas cedeu a virada e deu adeus. A queda foi um baque que acabou sendo determinante no rebaixamento em campo da equipe. 9 anos depois, as duas equipes se enfrentaram na pré-Libertadores, valendo vaga na fase de grupos. Depois do 3 a 1 jogando no Engenhão, o Flu parecia estar com a vaga nas mãos, mas apagando na volta, perdeu por 2 a 0 e caiu nos pênaltis. A derrota foi determinante para o Fluminense mudar de rota e chegar na final da Libertadores em 2023. A história continental do Botafogo é bastante pobre, com poucas participações em competições. Apesar disso, o Fogão caiu 2 vezes para o mesmo time, que foi o Grêmio. O primeiro duelo com os gaúchos foi nas oitavas da Libertadores de 96, e depois do empate no Rio, o tricolor atual campeão venceu esses domínios por 2 a 0 e seguiu na campanha. 21 anos depois, o encontro foi nas quartas, e quase como uma final antecipada, afinal os dois jogaram bola para título. Depois do 0 a 0 no Engenhão, o jogo na arena do Grêmio carregou enorme tensão, sendo decidido por um gol de Lucas Barrios no segundo tempo. Edilson vai pra bola, pé direito do Edilson Barrios! Fechando a viagem pelo Rio, é a vez do Vasco, que mais uma vez corre risco de rebaixamento, e o seu carrasco indiretamente contribui na decadência cruz-maltina. Em 2 encontros continentais, o Corinthians triunfou em ambos, começando por 2006. Na fase nacional da Copa Sul-Americana, o Timão bateu o Vasco em ambos os jogos e seguiu adiante. 6 anos depois, o mais lembrado dos jogos, pelas quartas de final da Libertadores. Depois do 0 a 0 em São Januário, Diego Souza teve a bola do jogo no Pacaembu, mas desperdiçou e o Cruz Maltino acabou castigado com gol de Paulinho no final. Alessandro jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu pra fora! Vamos agora para Minas Gerais, chegando no Atlético Mineiro, que é outro a sucumbir 4 vezes contra o mesmo adversário. 4 encontros e 4 triunfos palmeirenses, começando pela Copa Sul-Americana 2010. Depois de empate em Minas, o Palmeiras triunfou no Pacaembu e seguiu rumo às semifinais, onde cairia para o Goiás. 11 anos depois, em 2 realidades muito diferentes, os dois times dariam início a uma sequência de duelos na Libertadores, e o Palmeiras levou a melhor em todos. O primeiro em 2021, tendo a polêmica do público. No fim das restrições da pandemia, o Palmeiras jogou sem torcida na ida, mas o Atlético recebeu torcida no Mineirão. Mesmo assim, o Verdão conseguiu avançar rumo ao tri, contando com o pênalti perdido por Hulk, a displicência de Eduardo Vargas e a estrela de Dudu. No ano seguinte, o Atlético teve sua chance de revanche nas quartas e chegou a abrir 2 a 0 na ida, mas se deu empate no final do jogo. Na volta, 0 a 0 e triunfo alviverde nos pênaltis. Por último, o encontro deste ano nas oitavas, e com Rafael Veiga decidindo no Mineirão, o Verdão precisou apenas do 0 a 0 para mais uma vez eliminar o Galo. Seguindo agora para o outro lado de Belo Horizonte, o Cruzeiro amargou 3 derrotas para o grande terror de brasileiros, o Boca Juniors. A primeira foi na decisão de 1977, onde o Cruzeiro chegava como atual campeão. Depois de cada um vencer como mandante, os pênaltis decidiram em campo neutro e os chineses levaram sua primeira Libertadores. O segundo encontro foi em 2008 pelas oitavas de final, no fim do ápice chinês. Com 2 vitórias por 2 a 1 tanto na Bombonera quanto no Mineirão, o Boca superou a Raposa e seguiu. Por último, 2018 e o polêmico duelo das quartas de final, cheio de questões de arbitragem. O Cruzeiro acabou perdendo por 2 a 0 na Bombonera, prejudicado pela expulsão de Dedé. Na volta até saiu na frente, mas cedeu o empate e sucumbiu. Para encerrar, vamos com a dupla Grenal, abrindo pelo lado vermelho, e o Inter é mais um sofredor na mão do Boca Juniors, com 3 eliminações. A primeira vem em 2004, nas semifinais da Copa Sul-Americana. No momento em que projetava Carlitos Tevez, o Boca venceu em casa por 4 a 2 e apenas administrou 0 a 0 no Rio Grande. Já no ano seguinte, os dois se encontraram de novo pela Sul, agora nas quartas. O Inter chegou até perto da revanche após vencer em casa, mas na volta Palácio deu show e comandou a goleada chinesa na Bombonera por 4 a 1. A última foi em 2020 nas oitavas e o mais equilibrado dos confrontos. Cada um venceu um jogo como visitante, porém nos pênaltis o Boca prevaleceu e avançou de face. Cobrança, partiu pra bola, Peglo vai marcar pra fora! Se o Inter sofre com o Boca, o Grêmio é um verdadeiro freguês do River Plate, com 4 eliminações frente aos milionários. Na primeira edição da Supercopa Libertadores, em 1988, encontro na fase de estreia, o Grêmio chegou a vencer no jogo de ida, mas acabou levando 3 a 1 na Argentina e foi eliminado.
3 anos depois, o duelo foi pelas quartas e bastante disputado, mas novamente deu River, agora nas cobranças de pênalti. Em 95, o Grêmio vinha do bicampeonato da Libertadores, mas novamente foi parado pelos milionários na Supercopa, e assim como em 91 nas penalidades máximas, levando 3 gols de Francescoli na soma dos 2 jogos. Por último, o mais pesado dos duelos, pela semifinal da Libertadores. Mais uma vez, o Grêmio chegava como atual campeão da América, e no jogo de ida, calou o Monumental de Nunes e venceu por 1-0 com gol de Michel. Na volta, o Imortal saiu na frente e tinha tudo para se classificar, mas com uma chance de ouro perdida por Everton Cebolinha e polêmicas de arbitragem, o River virou e calou a Arena, avançando para a final. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Feedbacks com educação também são bem-vindos.